acordo com Goleman, a empatia é alimentada pelo autoconhecimento. Quanto mais conscientes estivermos acerca de nossas próprias emoções, mais facilmente poderemos entender o sentimento alheio. Essa capacidade, de saber como o outro sente, entra em jogo em vários aspectos da vida, quer nas práticas comerciais, na administração, no namoro e na paternidade, nos sermos piedosos e na ação política. A falta de empatia é também reveladora. Nota-se em criminosos psicopatas, estupradores e molestadores de crianças. A atitude empática empenha-se interminavelmente em julgamentos morais, pois os dilemas morais envolvem vítimas potenciais. As raízes da ética estão na empatia, pois ao sentir empatia com as vítimas potenciais, alguém que sofre, que está em perigo, ou que passa privação, digamos, e, portanto, partilhar da sua aflição que leva as pessoas a agirem para ajudá-las. E ainda, a própria capacidade de afeto empático, de colocar-se no lugar de outra pessoa, leva as pessoas a seguir certos princípios morais. A empatia é, por conseguinte, uma capacidade que deve ser observada com interesse e o seu desenvolvimento torna-se crucial à obtenção de ações focalizadas na justiça. Logo, em tal análise inclui-se a formação da empatia na criança. Pois, desde bem cedo ela pode estar presente, haja vista ser percebido, através de pesquisas, que, por exemplo, a criança de 1 ano tenta consolar outro que chora, ao lhe oferecer um brinquedo. E, ressalte-se, no fim da infância, surgem os mais elevados níveis de empatia, pois as crianças são capazes de entender a aflição que está além de um acontecimento específico e constatar que a condição ou posição de alguém na vida pode ser um motivo de aflição permanente. Compreensões sobre questões grupais, pobreza, opressão ou marginalização, podem reforçar convicções morais, cuja base está no desejo de aliviar o infortúnio e a injustiça. Já experimentou isso? E mais um aspecto importante para o melhor desenvolvimento acerca da justiça. Pergunte-se: eu me conheço? Sei perdoar? Perdoo-me. Quão justo eu sou, de fato, tanto para com os outros quanto para comigo mesmo? O que disso resulta no convívio social? A era da reflexão. É comum ouvir muitas pessoas dizerem: se tem que pensar então não quero. Ou ainda, pensar cansa. Há uma rejeição vigorosa e sistemática frente à condição de ter de se fazer uso do pensamento, que quer dizer, faculdade de pensar logicamente ou poder de formular conceitos. E, em nível mais exigente, fazer uso da reflexão, cujo significado é volta da consciência, do espírito, sobre si mesmo, para exame de seu próprio conteúdo, ou ponderação. É reconhecido que pensar e refletir dão trabalho e o repúdio existente ancora-se na acomodação daquele que prefere o atalho ao caminho mais longo. Mas nem sempre a economia gera bom resultado, especialmente no campo das ideias. Comprovadamente, quem pensa pouco sobre os problemas tende a sofrer mais. Ou pode-se usar a frase popular: quando a cabeça não funciona, o corpo padece. A questão, no entanto, é que embora exista um movimento contrário ao de se fazer uso dos recursos próprios, de cuja prática atinge-se cada vez mais o desenvolvimento, há períodos na vida em que não há opção além de o homem ser forçado a pensar e, quiçá, refletir. Nem sempre é possível esconder-se da necessidade vital de se analisar e ponderar sobre determinado assunto, a exemplo da própria sobrevivência. Pois bem, é exatamente acerca de tal aspecto que me refiro ao propor o título deste texto, A Era da Reflexão, haja vista convivermos com situações difíceis e progressivas tais como o uso indiscriminado da água doce, as perspectivas do declínio energético, a corrupção instalada na sociedade, desajustes psíquicos de larga escala etc. Se, de alguns anos para cá fomos envolvidos pelo que se designa ou era da informação, dentro em breve será cultuado, com o devido mérito,
o período que será marcado pela atividade reflexiva. Não será possível ultrapassar tamanhos obstáculos a não ser por vias do pensamento e da reflexão. Logo, a acomodação cederá lugar ao trabalho mental em níveis mais complexos. Pelo menos, boa parte da população ousará desafiar-se em tal empreendimento. Julgo prudente tratar, ainda que em poucas linhas, as questões aqui lançadas. Considere-se a água doce, que, além de ser usada de forma descontrolada, sofre com a sua poluição por incontáveis vezes. A escassez poderá atingir o ser humano de modo essencial pela dependência direta deste recurso. Deve-se compreender que a água também pode afetar a produção agrícola, tal como ficou demonstrado no estudo realizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no começo da década. Não há sustentabilidade que se estabeleça com o mau uso da água. Vale a pena também adentrar no terreno da energia, notadamente o petróleo, pois, embora muita gente saiba da sua condição não renovável, há aquele que sequer faz ideia de tal finitude. Especialistas divergem a respeito, mas a compreensão que se tem indica que existe o crescimento da exploração até se atingir o auge, na metade de sua capacidade, e em seguida ocorre o declínio lento, até escassear. O que se deve ponderar atualmente, portanto, não é exatamente o fim desta energia, mas a redução natural. A natureza não se engana, da sua exploração frente à crescente demanda mundial. A China cresce a taxas exorbitantes na aquisição de veículos, por exemplo. Há países que dependem vital e estrategicamente desta forma de energia e farão qualquer coisa mediante algum tipo de risco que se fizer presente. Não obstante, outra prioridade a ser observada é o alto índice de corrupção ao redor do planeta. As propinas e os esquemas políticos e empresariais não destroem apenas a ordem social, eles difundem a ideia de que a única forma de agir é esta. Ainda que seja uma falsa crença, muito bem instalada com o passar dos anos, para modificar o cenário não bastarão só políticas mais rígidas, conhecimento e boa vontade. Urge considerar a paciência, peça-chave em tal transformação. Levará um considerável tempo. Todavia, quanto mais se demorar a tomar uma rota mais justa, tanto mais difícil será a mudança. Soa óbvio, mas não é percebido desta forma. E, para encerrar a nossa apreciação sobre os problemas de abrangência mundial aqui apontados, acrescento os desajustes psíquicos. E não foi por acaso que os coloquei por último nesta pequena mas potente lista de itens para a reflexão. Voltar-se para si mesmo será imperioso doravante, a fim de se obter maior autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo é uma expressão atual, embora sua origem remonte à Grécia Antiga, particularmente relacionada aos sábios Sócrates e o oráculo de Delfos. Esta é uma maneira adequada de encontrar melhor ajuste diante de gigantescas transformações e crises, tanto pessoais quanto coletivas. Pedir ajuda especializada, cada vez mais, também comporá o mosaico que retratará o desenho da retomada do equilíbrio mais amplo. Sempre nos depararemos com o desequilíbrio, elemento necessário ao desenvolvimento, porém, há períodos em que o descontrole supera a capacidade de regulação, exigindo, por conseguinte, maior esforço por parte da reflexão e dos seus relevantes resultados. É oportuno indicar ainda, que quanto mais bem resolvido se encontrar o psiquismo através do autoconhecimento, autonomia e bom senso, todos desenvolvidos de forma particular, tanto melhor se encontrará o campo psicológico para receber as sementes do pensamento e da reflexão, para que, conforme a qualidade do que se semeou possa ser colhido abundante e generosamente. É, com efeito, o que se chama de recompensa incalculável. É, por força de tal empreendimento, que poderá se chamar, com justiça, de era da reflexão. Manipulados pelo inconsciente. Cremos no controle das coisas e assim nos sentimos superiores. No entanto,
Tal crença nasce na vaidade e apenas nos mantém cegos e morosos a respeito da longa jornada rumo à consciência e o verdadeiro autodomínio. Quando Freud, 1856 a 1939, expôs ao mundo o inconsciente e o descontrole existente no homem sobre a sua própria vida, atingiu um sem número de pessoas, abrindo-lhes feridas em razão de seu orgulho lhes ditar exatamente o contrário. Ter propriedade sobre si é uma das poucas compreensões que permite ao ser humano escolher, e por tal fato, mostrar-se diferente e elevado sobre os outros animais. Olhar para si sem enxergar sem tal controle pode ser um golpe duro. Porém, há consequências favorecedoras ao autodesenvolvimento, caso a honesta autoavaliação se torne o ponto de partida para novas e frutíferas reflexões que levem o indivíduo à evolução de sua atrasada e obscurecida condição, causada pela miopia acerca de si mesmo. Nas obras freudianas lê-se que o inconsciente é a esfera mais ampla, que inclui em si a esfera menor do consciente. Tudo o que é consciente tem um estágio preliminar inconsciente. Não obstante, tal informação pode ainda se transformar em alvo de ridicularização e ser colocada no campo do esquecimento. Aliás, foi exatamente o que aconteceu para muita gente que se chocou com inusitadas afirmações. E assim ainda ocorre nos dias atuais. Carl Jung, 1875 a 1961, divergiu de Freud ao propor a sua ideia sobre o inconsciente coletivo, cuja definição é todo e qualquer conteúdo psíquico que não seja algo próprio de um só indivíduo mas de muitos indivíduos ao mesmo tempo, isto é, de uma sociedade, de um povo, ou da própria humanidade, ideias de Deus, moral, pátria etc. E ainda acrescentou: você confia em seu inconsciente como se ele fosse um pai amoroso. Mas ele é a natureza, e não pode ser usado como se fosse um ser humano digno de confiança. Ele é não humano e necessita da mente humana para funcionar proveitosamente para os propósitos do homem. Somos manipulados pelo inconsciente, nossa porção desconhecida que deseja satisfazer questões profundas e primitivas, por vezes insensatas. Desconhecemos várias de nossas segundas intenções, mesmo as pessoas mais espertas e experimentadas. A propósito, quanto maior a vaidade, tanto mais difícil se torna a compreensão e a possível e consequente busca pela consciência. Ao observar as sociedades modernas vê-se com clareza o nível de inconsciência existente na maioria de sua população, incluindo todas as classes sociais, formação educacional, credo e raça. Portanto, é uma condição generalizada. Tal convivência social provase suficiente e ultrapassa a mesquinhada explicação sobre as diferenças existentes entre as pessoas, cuja tentativa é a de reduzir e encobrir uma de suas principais deficiências, o lado inconsciente do homem. Alguns exemplos podem ser avaliados. Amor no convívio conjugal. Aproximação inicial entre as pessoas baseada na atração fisiológica e a sua difícil manutenção com o passar do tempo pela natural redução de descargas hormonais, sem, contudo, descartar a provável existência e o desenvolvimento de uma pequena fração amorosa. Convívio familiar. Filhos indesejados e inevitavelmente aceitos por diversas razões justificáveis por seu teor social. Dificuldades de relacionamento com os filhos e vice-versa, causando mal-estar permanente, com intervalos de amor, afetividade e apego, originados na convivência, amadurecimento e no autoconvencimento a respeito da moral e da religião autoimpostos, gostar mais de um filho do que de outro e negar a si mesmo tal preferência. Carreira profissional. Escolha de um determinado curso ou tipo de trabalho evitando considerar a possibilidade de ser o único disponível ou mais acessível em razão de incapacidade, imposição social, indolência ou acomodação, resulta, via de regra, em desprazer. Conduta moral. Ser de um jeito em razão de a maioria sê-lo sem suspeitar que a massa pode tombar por escolhas profundamente erradas. Altruísmo,
Ajudar aos outros negando o egoísmo natural sobre a ajuda que proporciona a si próprio primeiramente. Enriquecimento. Conquistar bens materiais e posição social negando o uso da referência da pobreza comparativamente e desejar manter tal quadro para não perder o valoroso lugar ocupado. Bondade. Amplificar o sentimento de generosidade por pequenas ações e minimizar a percepção da maldade desejada ou praticada aos outros. Queremos ser divinos apenas omitindo o profano. Genialidade. Achar-se especial por algumas percepções inteligentes sem se considerar os inúmeros erros cometidos, embora eles façam parte da aprendizagem e sejam comumente negados pelo inadequado sentimento de vergonha e da emoção causada pelo medo. Inveja. Falar mal, provocar ou odiar outrem de maneira injustificada e, contudo, alegar-se fazer justiça. Guerra. Justificar um determinado ataque em nome da própria defesa, do patriotismo, do crescimento etc., sem observar o sentimento de poder e o espectro endeusador presentes, além do prazer de destruir. Logo, quantas vezes já nos perguntamos sobre as razões que nos levam a sentir e agir de modo tão estranho em tantas ocasiões? Que respostas nós obtivemos? Será que perguntamos a nós mesmos ou ao acaso? Investigamos com a persistência necessária ou logo abandonamos a questão? Pretendemos fazer escolhas sobre cada pensamento e ato pessoais, crendo profunda e seguramente que o empreendemos com o devido controle. Entretanto, somos manipulados pelo inconsciente. Boa parte das coisas que fazemos embasa-se em tal descontrole, e, logo, não é possível agir com maior justiça, autonomia e acerto. Somos ironicamente livres para errar e aprender, mas prisioneiros da cela construída pelo inconsciente. Enquanto formos escravos de nós mesmos pela falta de compreensão a respeito e pela necessária apropriação gradativa da consciência que temos direito, estaremos acorrentados aos grilhões da incompreensão do que somos verdadeiramente. E assim avançaremos milimetricamente em vez de dar passos mais largos, ousados e evolutivos de maneira altamente recompensadora. A luta pela transcendência no eixo inconsciência-consciência é um objetivo comum e deve ser observado com relevância e foco prioritário entre as ações de evolução humana pretendidas. Dentre as contribuições oferecidas por Jung, é possível destacar a sua afirmação: quanto mais conscientes nos tornemos de nós mesmos através do autoconhecimento, atuando, consequentemente, tanto mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta forma, vai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do eu. É sobre tal possibilidade que repousa a chance de o ser humano melhorar e avançar na sua jornada pessoal e comunitária. Crer que há domínio em terrenos desconhecidos é ilusão vaidosa que dificulta o acesso ao desenvolvimento e maior propriedade sobre a vida. Em determinado momento das experiências cotidianas, ao levantar o véu da inconsciência através da vontade, reflexão e autoconhecimento decorrente, é possível tomar as rédeas do destino com maior controle e consciência. Meio e fim. A razão confere ao ser humano a capacidade de escolha frente às possibilidades que a vida oferece. Porquanto o homem pode optar ao invés de se submeter, se assim lhe interessar. Por tal condição, ele avançou aos estágios tecnológicos tão apreciáveis atualmente, além de estimular a sua continuidade indo em direção ao que a imaginação e a realização permitirem no futuro. Então, do ponto de vista da preservação da espécie e do aperfeiçoamento, fins estabelecidos o inspiraram na jornada evolutiva. E, para atingir cada fim pretendido, demandou-se a criação dos respectivos meios. Mas ocorreu uma séria incompreensão, levando-o a trocar o fim pelo meio. Mas, a troca revestiu-se de verdade inquestionável e absoluta. Disse, sem pestanejar, é assim mesmo. Medo de eventual revisão? Com o desenvolvimento da sociedade,
Novos interesses ganharam espaço na vida comum, incluindo-se, notadamente, a posição social que tantos aspiram a atingir. A partir dessa perspectiva, os meios que deveriam servir para se alcançar a sobrevivência, mesclaram-se com o status quo, e, em vários casos, resultou o exagero. Por exemplo, a moradia, meio, para a proteção, fim, pessoal e familiar, tornou-se a finalidade em si mesma. Haja vista muitas pessoas se predisporem mais a conquistá-la para a satisfação das aparências sociais do que propriamente para sua segurança, ainda que não se perceba, pois as dimensões arquitetônicas e os padrões de luxo servem, consideravelmente, de modo estatisticamente comprovado, para atrair o perigo do roubo e, nos casos extremos, da morte. Entretanto, o autoengano faz o seu autor alegar que só se quer maior conforto e segurança, e que, infelizmente, alguns assim não o permitem. Porém, equivale dizer que há efeito sem causa. Reação sem ação. É prudente lembrar que quem pretende chamar a atenção da sociedade para sua abundância, atrai não apenas aquele do seu interesse, mas a outros cujo objetivo é perigosamente distinto. Ainda, verifica-se que mesmo que a troca do fim pelo meio salte aos olhos, a cegueira causada pela autoilusão impede de se observar criticamente tal equívoco, e faz, ainda, concluir-se, de forma imperativa, que morar modestamente é pouco, e que a riqueza simboliza a inteligência superior. Será mesmo? Portanto, ao invés de tentar reduzir as chances de sofrer os gritos através da ponderação e da modéstia, age-se contrariamente à lógica da segurança, erguendo enorme chamariz por meio da irrefletida necessidade da opulência. Não se aprecia sequer que houve uma alteração do fim pelo meio, e que a simples sobrevivência foi engolida pela complexa dimensão da aparência e da satisfação acerca da localização na pirâmide social. Não é arriscado demais? É claro que há lugares ao redor do mundo onde a segurança se mostra melhor instalada. Não obstante, inexiste a garantia de que se perpetue tal proteção, pois o descuido é filho da acomodação, e somos sempre tentados a tal relaxamento. E mesmo nos casos em que aparentemente a segurança encontra-se em alta, a realidade impõe-se inexorável. Logo, emerge uma pergunta: nas atuais condições sociais, não se anda na contramão do bom senso a mostrar grandeza, e gastar com ela, e se expor tão abertamente? Toda prisão tem uma porta. A porta de entrada da prisão pode ser também o acesso à saída. Quem por ela entra um dia, no outro pode sair. Ou não. Na maioria das vezes, permanecer preso é uma circunstância pesarosa e desanimadora. Desde há muito tempo, o ser humano se depara com a detenção, maneira encontrada para conter as ideias e os comportamentos indesejáveis socialmente num dado período da história. Para que a convivência prosseguisse nas diferentes sociedades, foi preciso estabelecer o controle para a contenção daquele que se opõe às regras do jogo cujas cartas são dadas por uns poucos que pretendem conduzir muitos outros. Revela-se, pois, o primitivismo no qual o homem ainda se encontra no gráfico da evolução. Não obstante, é possível analisar a prisão de outro modo, considerando-se não apenas a dimensão física, mas a psicológica também. Somos prisioneiros das nossas crenças que se formam desde a infância. As experiências são rica fonte de informação que culminam nas convicções pessoais, que podem, por conseguinte, permanecer conosco por tempo indeterminado, ou mudarem, cedendo espaço a outras mais convenientes. Até um período da vida, podemos crer numa dada ideia. A partir dali, por razões variadas, ela pode enfraquecer e perder o seu sentido original. As novidades ganham terreno em razão de recentes e íntimas conclusões. O que era verdade absoluta numa época deixa de sê-lo noutra. Para exemplificar o aprisionamento psíquico a que nos submetemos, sem a devida percepção, vale a pena destacar,
dentre incontáveis outros aspectos, a submissão e passividade ante os indecentes acontecimentos políticos, cuja empobrecida justificativa tenta ligar falta de poder sobre a questão: o que é que se pode fazer sem força? Por acaso a população se esquece de que foi justamente a sua força e poder que elegeram cada político como seu representante? Afinal, que paredes aprisionam o cidadão, impedindo-o de organizar movimentos moralizadores de cobrança ou análises criteriosas que impeçam o acesso de velhas raposas aos locais onde somente o bem comum deve prevalecer? Autoengano e acomodação. Logo, se nos trancafiamos numa espécie de prisão da qual nos parece impossível sair, é preciso rever a situação através da autoavaliação séria, profunda e frequente. A mesma porta que o deu acesso a tal infortúnio encarcerador deverá servir como passagem à necessária libertação. Toda prisão tem uma porta. Eis o ponto de partida da reflexão libertadora que pode colaborar com as essenciais transformações de caráter pessoal e social. Manter-se alheio a si mesmo é ignorar que se pode ir além com maior autonomia e poder advindos da consciência sobre a intervenção que molda a cada passo no avanço das relações sociais. Assim, pergunta-se, se lhe é possível forjar a chave da prisão psicológica que o prende ao desconhecimento e atraso. Que razões o impedem de conquistar conhecimento, maturidade e liberdade? Todos os ovos na mesma cesta. É tudo ou nada. É pegar ou largar. Como seres humanos, tendemos ao radicalismo na hora de satisfazer os desejos pessoais e atingir graus máximos de prazer. Somos assim não porque escolhemos conscientemente, de modo planejado. Está longe, ainda, tal raciocínio. Embora as experiências se repitam e, ainda que dolorosas, de pouco adiantam para nos demover dos desatinos que cometemos em nome da felicidade. Atiramos-nos às águas mais profundas quando estas nos dão o menor sinal de garantia a respeito da satisfação. Então, investimos muitíssimo de nós nas relações amorosas, qual uma aposta, para em seguida nos deleitarmos com a decisão e sofrer igualmente com a possibilidade da perda. Esperança e temor formam uma combinação explosiva. É 8 ou 80. Não é sem razão que Freud, o pai da psicanálise, relatou: nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos, nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor. Tal fato relaciona-se a viver baseando-se no valor do amor como meio de obter felicidade. Logo, esse tipo de crença faz com que nos prostremos diante do altar de deliciosas promessas. Mas, no atual regime emocional, revela a pesquisadora estadunidense, Laura Kipenis, apaixonar-se também nos compromete com o fundir. O que significa que não se fundir, quando necessário, é terrível para o ego e geralmente é traumático. Porquanto é fácil identificar o peso que damos a tal investimento. Basicamente, colocamos todos os ovos na mesma cesta. E, é claro, quando ela cai, o prejuízo é enorme. O tempo fecha. O amor, pois, se direcionado com tamanha exclusividade aos relacionamentos, não rouba apenas a cena de outras possibilidades como também causa tropeços de proporções tão amplamente conhecidas por aqueles que já tomaram desta bebida tão doce e prazerosa em seus primeiros goles quanto amarga e nauseante pela ressaca que se segue. Deixarei então de amar intensamente? Pergunta-se. A resposta é não, evidentemente. É impossível. A saída, argumento, está em dividir os ovos da cesta. Ame com profundidade, mas ame diversificadamente, é a sugestão. Investir em outros setores, ou ampliar a dose de investimento, é fundamental. Cumpre, porém, lembrar que outros campos também podem ser afetados pela perda, tal como o profissional. Haja vista o temor existente nas atuais e significativas possibilidades de demissão, outra fonte de estresse constante. Mas é preferível ampliar a restringir.
desenvolver laços com a nossa qualidade de vida, por exemplo, através da reviravolta no cardápio alimentar, das caminhadas diárias, da leitura, da autorrevisão, da aproximação com novas amizades, do bordado, da conversa despretensiosa, do convívio e educação dos filhos. Só não vale se esconder atrás da falta de tempo. Afinal, quando se quer algo de verdade, bem sabemos que o relógio perde o seu efeito controlador. Ademais, a escolha é nossa, além de ser intransferível. Só nós podemos decidir quantos ovos queremos colocar dentro da mesma cesta. As máscaras sociais e o seu poder oculto. Ao admitir que cumpre-nos apenas viver conforme a sociedade já bem o definiu, cada qual desempenhando seus papéis sociais como o de marido, esposa, pai, mãe, trabalhador etc., permanecemos presos impedindo maior desenvolvimento. Não percebemos que cada papel carrega em si o próprio limite de atuação. Este limite é o referencial a que recorremos para definir as regras de cada atuação social necessária ao melhor convívio. Se por um lado ganhamos, ao identificar, aprender e ensinar a descendência como se deve viver para que não se sujeite à sorte, em contrapartida perdemos o espaço à criação de performances alternativas e desta forma reduzimos as chances de desenvolver a autonomia crítica, visto pouco questionarmos se os papéis que desempenhamos socialmente são a única maneira de viver e interagir. Cada papel diz respeito a uma máscara usada para encenar o teatro da vida. Temos que ser de um jeito para com nosso chefe, liderados, colegas de trabalho, filhos, vizinhos, padeiro, pastor etc. É claro que temos personalidade. Todavia, ela nos leva a vestir tais máscaras para que haja adaptação cotidiana. Não obstante, cada máscara possui uma limitação de se agir, moldando-nos a uma forma de ser. Ocorrem conflitos por causa do desacordo entre tipo de temperamento introvertido ou extrovertido, experiências acumuladas, conceitos formados, e padrões de comportamento sugeridos pela sociedade. Nas relações conjugais, por exemplo, o psicólogo Carl Rogers, 1902 a 1987, concluiu que numerosos problemas desenvolvem-se na medida em que tentamos satisfazer as expectativas do outro, e que não devemos nos afeiçoar pelos desejos, regras e papéis que os outros insistem em impor-nos. Sabemos que limites são importantes para o adequado convívio. Não se defende aqui a abolição de leis e regras, já bem explicadas por pensadores de outros séculos, como Thomas Hobbes, 1588 a 1679, por sua afirmação de que o homem é o lobo do homem, e Voltaire, 1694 a 1778, ao comparar, para que uma sociedade consiga sobreviver, fazem-se necessárias as leis, assim como as regras para os jogos. A ordem política tem o seu papel na regulação do convívio entre os homens. No entanto, nos revestimos destes papéis ao usar as máscaras sociais e agimos apenas em conformidade a eles. Tal fato oculta poder, vez que imputamos limitação a nós mesmos seguindo rigorosamente as diretrizes que cada papel determina. Não nos inquietamos a ponto de refletir sobre se devemos pensar e agir diferentemente do que estamos acostumados. Não ousamos participar mais dos acontecimentos sociais. Um exemplo é a ideia de que política deve ser realizada apenas por políticos. Enganamo-nos. Podemos e devemos ser mais presentes em assuntos desta natureza. Já se provou que a opinião popular é importante e tem peso, não só nas eleições, mas na luta pelos direitos democráticos, em processo de impeachment presidencial, referendo, etc. Basta usar a máscara para este tipo de necessidade e exercitar o seu papel. Não nos damos conta de que respeitamos em exagero os limites dos papéis sociais e por tal razão criamos uma mentalidade enrijecida. Agimos desta forma despercebidamente desde bem pequenos.
Cremos que outros papéis como o de pessoas de talento, bem-sucedidas, com carreira em dada profissão etc., servem apenas para quem já os exerce. Entretanto, muitos são os papéis a serem utilizados até se chegar onde o sonho alcança. Outra questão crucial é o medo e obediência incondicional a que nos sujeitamos mediante personagens que usam máscaras de posição social ou hierarquia acima da nossa. Simplesmente obedecemos ou nos queixamos às escondidas sem propor ideias e pontos de vista contrários, que podem, conforme a ocasião e a necessidade, serem surpreendentemente melhores. Atrás de toda a máscara, há um ser humano tentando sobreviver em seu meio, buscando adaptação à sociedade ou grupo ao qual pertence. Portanto, os papéis são importantes. Segue-se, porém, que é relevante a capacidade e o potencial que todos possuem para desenvolver a criatividade, autonomia e ações pessoal e comunitária. Mas para dinamizá-la, urge reconhecer as múltiplas possibilidades a se desempenhar por meio de novos e essenciais papéis, além dos que já temos. Há o poder que prende e o que liberta. Podemos crescer em outro papel, libertando-se da limitação. A vida é repleta de oportunidades, mas se não acreditarmos em nossa própria capacidade, bem pouco ou nada acontecerá. Escolha uma nova máscara ou melhore o desempenho das que já usa. Aproprie-se do poder que há em cada papel. Máscaras sociais que antes pareciam impossíveis de lhe pertencer estão mais próximas do que você supõe. Com que máscara deseja triunfar? Quem é responsável pela sua motivação? Só me motivo quando eu receber aumento de salário. Para eu me motivar só falta conhecer alguém interessante. Estou desmotivado pela falta de dinheiro. A minha motivação foi embora junto com a derrota do meu time. Ter motivação depende de a falta de motivação. Sem isso. Pois bem, é claro que as circunstâncias podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento da motivação. Porém, justificar a presença ou a redução dela a partir de condições alheias puramente é outra questão. Da mesma forma que você, talvez, pense assim, existem outras pessoas que concordem igualmente. Logo, elas também aguardam certas situações para que se motivem. Não obstante, pense no caso de você ser uma destas condições para motivar alguém, servir-lhe de companhia, emprestar ou dar dinheiro, amá-la, casar-se com ela, defender-lhe etc. Então, sob tal ponto de vista, você é responsável pela desmotivação que eventualmente ocorra nesta pessoa, e em outras, caso não seja possível atendê-la, e pior, saber a respeito de tais situações, pois há gente que sequer manifesta os próprios desejos, tornando-os ocultos por tempo indeterminado. Se pensarmos a motivação nestes termos, é evidente a dificuldade de se atender a tantas vontades que se fazem necessárias ao desenvolvimento da motivação. Não é? Todavia, se vale para os outros, a regra se encaixa a você também. Portanto, pergunte-se, do que você depende para se motivar? Ou ainda, quem é o responsável pela sua motivação? Para colaborar, vale a pena tomar contato com as ideias de Epicteto, 55 a 135, pensador que viveu no antigo Império Romano. Nada pode de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir. Porque a sua vida está sempre sob o seu controle. A doença pode desafiar seu corpo. Mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar. Mas você não é somente um par de pernas. Sua vontade é maior do que as suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. É, pois, momento de ponderar sobre as razões que podem motivar uma pessoa. Se acaso elas se encontram atreladas basicamente a terceiros, gente, golpe de sorte, ou se são extraídas, via de regra,
internamente daquele que se responsabiliza pelo seu próprio desenvolvimento, e, por tal determinação, encontra incontáveis recursos dentro de si mesmo para se motivar e crescer. Lembre-se que todos possuem o potencial para evoluir, mas é preciso fazer acontecer. Com efeito, cumpre-se, finalmente, questionar: será que culpar outro ou a circunstância é uma forma de se justificar e esconder-se mediante acomodação, transferindo-lhes a responsabilidade acerca do desenvolvimento da motivação? Entre o ideal e o objetivo na vida social. A sociedade só é transformada a partir de ideias e ações, via de regra, isoladas, que ganham vulto pela aderência de simples simpatizantes até ferrenhos seguidores. Tal fato parte da lógica de que as pessoas pensam de forma diferente, e mais do que isso criam de maneira divergente umas das outras e, portanto, possuem perspectivas variadas sobre a vida. Com efeito, os pensamentos são desenvolvidos em uma pessoa e podem crescer na dimensão social caso ele seja aceito pelo seguinte, por imposição em alguns casos e por consenso em outros. Do singular é possível se estender ao plural. Mas é preciso estar atento, visto que um único preceito, muitas vezes, não consegue atender a tamanha diversidade, limitando a satisfação geral. Cabe analisar este fenômeno na esfera do trabalho, pois tal situação é aplicável em algumas fases do desenvolvimento profissional. Vejamos, quando a pessoa se encontra na juventude, lhe é pertinente possuir altos ideais acerca de seu papel colaborador para com a sociedade, como dedicar tempo e elaboração de projetos aos demais, compartilhar atenção e amor, etc. Com o passar do tempo, no entanto, vê-se comumente isto se modificar, levando grossa parte da população a desistir deste tipo de missão que inspirou outrora em detrimento da praticidade causada pelo estreito caminho de sobrevivência existente, a objetivação de condições particulares baseadas em diferentes pontos de vista. O que resulta nesta mudança é a massificação de impressões. Em outras palavras, os ideais perdem terreno para excitação, passiva na maioria das vezes, da objetividade material. É claro que as necessidades básicas como fome e segurança carecem de atendimento prioritário e ninguém deve brincar de faz de conta com a implacável realidade. Todavia, nem por isso deve-se abandonar o ideal. A transformação de 8 para 80 impede a grata chance de convívio com os benefícios gerados neste tipo de empreendimento. No início da carreira profissional, a pessoa carrega uma chama viva relacionada ao seu crescimento, e nele encontra-se agregado o propósito de colaboração altruísta. É uma revolução diante dos fatos egoístas, tem a sua importância também pela reação que provoca, presenciados no dia a dia. Contudo, o peso desencadeado pela impressão mais comum leva à desistência da causa particular. Por exemplo, muitos médicos que sonharam com a relevância de seu papel na saúde se imbuíram do juramento hipocrático. É um guia maravilhoso se bem observado. Abandonaram os ideais e em seu lugar exaltaram outros fatores de ordem puramente objetiva. Percebe-se, inclusive, que qualquer oposição que tente resgatar o velho brilho idealístico é motivo de piada. Entretanto, pouco se reflete sobre si mesmo em condições bem satisfatórias de conforto e conquistado, cuja imposição de se atender às necessidades foi mais do que alcançada. É possível retomar antigas aspirações. Parece que não na prática, pois a objetividade demonstra nunca findar em suas demandas. Ao citar a classe médica, quis sublinhar esta categoria por sua extraordinária importância na sociedade, e devemos ampliar tal ponderação aos demais profissionais, que, se carregados de vontade e conhecimento, podem multiplicar a cooperação através de ideias e realizações além de sua conhecida rotina. As questões centrais são: por que se intimidar e se limitar por razões sociais que apenas impressionam? O que impede verdadeiramente de se atender à objetividade e também ao ideal? Neste caso,
Creio que o gasto energético em direcionar os esforços numa direção se assemelha ao gasto da sua contenção ao não utilizar a energia em outro foco de igual prestígio. Embora enxerguemos o cotidiano na sua dimensão real, não significa que o aceitemos assim. Quanto o mal-estar pode machucar a nossa intimidade em relação à discordância sobre as questões sociais e a nossa visão sobre o assunto, baseados em antigos e renunciados ideais, ou quem sabe, ainda vivazes. Não obstante, o fenômeno aqui descrito depende diretamente de cada um e nele repousa a possibilidade de maiores e melhores mudanças sociais. Cada pessoa já encontra ou descobrirá em si o desejo ardente que a motive a contribuir e a se sentir mais humana e feliz no projeto de participação individual e comunitária. Se a crença assentada na impressão geral é a de que nada se pode fazer, então o jogo está determinado à lentidão e aos minguados resultados. Do contrário, se a luz da sabedoria e a chama do desejo estiverem presentes, até a mais difícil partida poderá ser subjugada e tornar-se exemplo para novas e cruciais transformações de intenção tanto objetiva quanto de ideal. Intervir sobre o próprio destino. Tratar sobre o destino é uma aventura arriscada, pois as pessoas possuem pontos de vista conflitantes, causando quase sempre momentos de forte tensão. Haja visto o assunto tocar em questões filosóficas e sobretudo religiosas, cuja defesa das crenças particulares faz surgir ferrenhos argumentadores de pacatos cidadãos. Porém, tal atitude é ao mesmo tempo uma oportunidade especial de entrar em contato consigo mesmo e refletir sobre tamanho problema, provocando, finalmente, uma revisão a respeito da possibilidade de se intervir sobre o futuro. Não é a intenção aqui apontar afirmações pretensiosas acerca da validação ou refutação da existência do destino, mas levantar alguns pontos ainda obscuros a fim de ampliar o estudo em questão ao invés de tentar mantê-lo trancafiado a 7 chaves, apenas pelo grau de dificuldade existente em discussões desta natureza. O significado da palavra destino é sucessão de fatos que podem ou não ocorrer, e que constituem a vida do homem, considerados como resultantes de causas independentes de sua vontade, sorte, fado. Mas é só um lado da moeda. O outro, em oposição, salienta o controle sobre o porvir. Em outras palavras, parte da população crê na pré-existência dos acontecimentos e parte acredita no domínio e no direcionamento das coisas. Eis um difícil embate. Todavia, devemos nos animar pelo simples fato de existir mais de uma alternativa. Embora tais proposições sejam distintas e distantes em sua concordância, é possível aproximá-las, transformando contradição em afinamento, desde que não se petrifique a impressão sobre o destino, permitindo, em contrapartida, que ele tenha vida e que esteja tão presente dentro do ser humano quanto lhe for permitido, proporcionalmente à criação e ao Criador, conforme Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou ainda, de acordo com o filósofo francês René Descartes, a ideia de Deus está impressa no homem, como a marca do obreiro em sua obra. Por conseguinte, se considerarmos que o destino é fruto do que pensamos e praticamos, plantio e colheita, e natural e lógica expectativa de efeitos pertinentes a causas anteriores, então, não há por que duvidar do destino, e ainda, embasar-se no pressuposto de que é inevitável receber pelo que se proporcionou, oferece a chance de escolhermos o que pretendemos para nós mesmos, tornando a inevitabilidade um bem que se aguarda com prazer e não um sofrimento do qual a fuga é um desejo corrente. Contudo, o conhecimento a este respeito é crucial, do contrário, torna-se somente um mero jogo de palavras sem qualquer significado pessoal. É preciso fazer sentido internamente. Com efeito,
Se o destino é aceito a partir de semelhante ideia, podemos acrescentar um novo dado conforme já se observou: a intervenção sobre ele. Pois bem, se o inevitável é o efeito de algo anteriormente causado, e tal movimentação foi gerada por nós, é sinal de que interferimos diretamente sobre os acontecimentos. Deste modo, convém perguntar: 1. Nós intervimos sobre o próprio destino. Ele é flexível e não rígido, senão, em nada resultaria qualquer ação que empreendêssemos. 2. A nossa experiência demonstra que mexemos os pauzinhos e assim modificamos a direção de alguns fatos. 3. No amor, é o acaso que aproxima as pessoas ou o convívio, gente que mora próximo ou frequenta o local de trabalho, passeio, etc., via de regra, que as une. 4. Na vida profissional, é a dedicação que faz alcançar um dado objetivo ou basta somente esperar o tempo para que se obtenha êxito. 5. No desenvolvimento, é a acomodação ou ação que faz evoluir. 6. E sobre a inevitabilidade, será que é tão imutável assim, que não possa receber nova intervenção e ser modificada, aumentando-a, diminuindo-a, dissipando-a? Enfim, podemos descrever uma extensa lista de perguntas com a finalidade de ponderar sobre o destino e a intervenção, mas isto compete a quem deseja ir fundo neste tipo de investigação. É uma decisão singular. Concluindo, em relação ao destino, podemos pensá-lo como um meio de mudança e não exclusivamente como um fim. Intervir no presente, ainda que inevitavelmente tenhamos que colher os frutos do que se plantou no passado, nos abre a porta para um futuro mais promissor. É antes uma oportunidade do que uma imposição. Quantas coisas podem ser diferentes na sua vida, caso tome para si, gradativamente, o leme das decisões. É antes liberdade do que aprisionamento, se observarmos a intervenção. É claro que dá mais trabalho agir do que ficar acomodado, mas vale a pena. Portanto, eis a pergunta final: que tipo de destino você quer para si? Fim.